Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e também telespectadores do programa Lux Esotérica, sejam muito bem-vindos à nossa programação que visa levar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui pela Rádio Esotérica FM. Você que está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindos, e aos nossos contumazes espectadores, sejam bem-vindos de volta à nossa programação. Estamos, ouvintes, muito felizes com a nossa grande audiência, não só você que está nos ouvindo pela rádio, mas também está nos vendo nesse momento pelo nosso canal da Ustream. Estamos aqui com uma nova série de programas, Sabedoria de Blavatsky, trazendo temas da teosofia e dos grandes escritos aqui da grande fundadora do movimento teosófico. Nosso programa que é um oferecimento dos simpatizantes e associados da Levir, a loja esotérica virtual. Há 16 anos no ar, estamos prestes a completar 17 anos ininterruptos na internet, ouvintes, sempre trazendo temas muito interessantes. E a vastíssima obra de Blavatsky, nós estamos aqui trazendo alguns aperitivos para que os nossos ouvintes, nossos espectadores, conheçam realmente um pouco da profundidade desses escritos realmente reveladores da grande fundadora do movimento teosófico, não só fundadora da Sociedade Teosófica, mas Blavatsky é considerada realmente a mãe da nova era, pois a partir dos seus escritos, dessa volumosa obra que hoje está aí colecionada, são 15 volumes de cerca de 600 páginas, sendo o último dos volumes apenas um índice para toda essa obra. Inclusive há um CD-ROM com todos esses textos já no formato eletrônico, se bem que no vernáculo original, que é em inglês, mas que facilita muito a pesquisa, ouvintes. E no dia de hoje nós vamos trazer mais um tema realmente muito, muito interessante, muito, muito esotérico, de A Doutrina Secreta, a obra magna de Helena Petrovna Blavatsky. Estamos mostrando aí o primeiro volume, mas hoje nós vamos abordar, ouvintes, mais um tema aqui do 6º volume de A Doutrina Secreta, que é chamado O Objeto dos Mistérios e Prática da Filosofia Oculta. É o 6º volume da edição em português da Doutrina Secreta. Nós vamos apresentar para vocês aqui o texto original que está no 6º volume da nossa querida DS, A Doutrina Secreta, que é denominado O Mistério de Buda. E o fazemos, ouvintes, com muita reverência, por sabermos que o Senhor Gautama, o príncipe Siddhartha, que se transformou no Buda, esse termo que significa o iluminado, é tido pelos santos seres, pelos mestres da grande fraternidade branca, como o mestre dos mestres. E escritos teosóficos posteriores, como os de Charles Webster Leadbeater e outros escritores teosóficos, apontam que o Senhor Gautama foi o primeiro dos seres humanos, a primeira das 60 bilhões de chispas divinas que estão no nosso mesmo nível, o nível da humanidade, a primeira delas que alcançou esse sublime estado da libertação plena, chamada o Budato. E
não foi sem fazer o devido esforço, ouvintes. Blavatsky, aqui em A Doutrina Secreta, ela diz que simbolicamente o ser humano leva 777 encarnações humanas para sair desde o nível do ser mais simplório, mais ignorante, até atingir o nível de mestre, o nível de ser liberto aqui na Terra. E, segundo alguns desses escritores teosóficos, o Sr. Gautama Buda fez a peregrinação obrigatória de todos os espíritos humanos com apenas 550 existências. Isso só foi possível devido a uma férrea vontade, uma dedicação constante durante muitas e muitas vidas, que fez com que Gautama se elevasse ao nível de ser a primeira das flores de todo o jardim da humanidade que desabrochasse totalmente, plenamente no nível do Nirvana, da consciência incondicionada, que é o destino último de todos os seres humanos que estão evoluindo aqui. De todos os seres humanos, dizemos o espírito, a chispa divina, porque o corpo, ouvintes, pertence a esse mundo da matéria ilusória, e não devemos imaginar que é o corpo que é iluminado. O corpo é apenas uma base para a nossa manifestação aqui na Terra. Mas aqui, na página 25 do 6º volume da Doutrina Secreta, Blavatsky vai nos falar sobre o mistério que envolve este atingimento do Sr. Buda, que é realmente um tema muito interessante. Vamos aqui direto ao texto original da Doutrina Secreta. E Blavatsky já entra direto no assunto dizendo: eis em que consiste o mistério de Buda. Gautama, conquanto fosse a encarnação da sabedoria divina, teve que, em seu corpo humano, instruir-se e iniciar-se nos segredos do mundo, como qualquer mortal, até o dia em que, abandonando o seu retiro secreto dos Himalaias, pregou pela primeira vez nos bosques de Benares, na Índia. O mesmo sucedeu com Jesus, de quem nada se diz e nada se sabe, desde a idade de 12 anos até a de 30 anos, quando reapareceu pregando o Sermão da Montanha. E Gautama havia jurado segredo inviolável sobre as doutrinas esotéricas que lhe foram comunicadas. Mas, por causa da imensa piedade que lhe inspiravam a ignorância da humanidade e os sofrimentos assim consequentes, e por mais que desejasse não quebrantar o solene voto de sigilo, não pôde manter-se dentro dos limites prescritos pelas sublimes escolas de mistério. Quando promulgou a sua filosofia exotérica com X, a doutrina do olho, a doutrina exterior, baseada na verdade eterna, deixou de velar certos ensinamentos e, transpondo os lindes permitidos, deu motivo a que fossem mal interpretadas as suas palavras. Ansioso por acabar com os falsos deuses, revelou-nos, entre aspas aqui, 7 caminhos do Nirvana, alguns dos mistérios das 7 luzes de Arupa, ou seja, dos mundos sem forma. Um fragmento da verdade é muitas vezes mais nocivo do que a ausência dela. Este é o comentário aqui de Blavatsky. Então,
algo desse mistério de Buda, ouvintes, é relativo a ele ter divulgado para aqueles que ouviam e que não tinham o voto dos mistérios, o voto exigido a todos os verdadeiros iniciados. Ele entregou algumas das informações secretas. Por piedade, isso confirma aqui Blavatsky, e principalmente pela profunda compaixão do Senhor Buda. Mas, de certa forma, isso foi uma transgressão que, vamos ver aqui na sequência, leva o Senhor Gautama a ter que resgatar alguns karmas que ficaram pendentes devido a isso. Então Blavatsky continua. Sua nova doutrina, que representava o corpo externo do ensinamento esotérico, aqui com letras maiúsculas, né? O verdadeiro ensinamento esotérico dos mestres da grande fraternidade branca. Então, esta doutrina, sem a alma que a vivifica, produziu certos efeitos desastrosos. Nunca foi corretamente entendida e os budistas do sul acabaram repudiando-a. Sua imensa caridade e ilimitado amor para com os homens e todas as criaturas estavam por trás de seu involuntário erro. Mas o karma não leva muito em conta as intenções, boas ou más, mas quando vem a gerar os seus frutos. A boa lei, tal como a evangelizava Buda, constituía o mais sublime código de ética e o incomparável sistema filosófico das coisas visíveis do cosmos. E, no entanto, extraviou as mentes imaturas e não educadas, introduzindo-as a crer que nada mais havia além da capa exterior. E assim foi aceita unicamente a letra morta da doutrina. Por outro lado, os novos ensinamentos perturbaram muitos homens inteligentes que até então se tinham mantido fiéis à crença bramânica ortodoxa. Em tais circunstâncias, 50 e poucos anos depois de sua morte, o grande mestre renunciou ao Nirvana e ao estado de Dharmakaya e preferiu renascer ainda por motivos kármicos e de compaixão pela humanidade. Para ele, a morte não havia sido morte, mas, como se diz no elixir da vida, trocou ele a súbita imersão nas trevas por uma transição para uma luz mais radiante. E aí, ouvintes, Blavatsky está expondo um tópico realmente muito esotérico, porque ela nos informa, ouvintes, que a lei do karma é tão poderosa, é tão profunda, que mesmo aquele que atingiu o Nirvana, se tiver deixado realmente uma única pendência, e uma pendência como a que Buda deixou foi muito forte por ele ter pregado em público, faz com que o indivíduo tenha a obrigação de voltar e resgatar algo que tenha ficado assim para trás. Então, continua aqui Blavatsky. Rompida foi a barreira da morte e, como muitos outros adeptos, desfez-se Buda do invólucro mortal, cujas cinzas os discípulos guardaram como relíquia. E, revestido do seu corpo sutil, começou a existência interplanetária, ou seja, a sua mônada adentra o Nirvana e começa uma nova existência num nível muito mais alto que a nós, ouvintes, não compete comentar, pois é o destino de todo ser humano
trilhar uma senda cósmica logo após ter alcançado a libertação do gênero e do nível humano. Então, o que acontece, ouvintes, é que, apesar da mônada, da chispa divina do Senhor Buda ter se libertado, os seus corpos sutis, os corpos que atingiram realmente um aperfeiçoamento sublime, o seu corpo búdico, o seu corpo mental e o seu corpo astral, te foram então preservados, e o fato, ouvintes, que está aqui por trás do mistério de Buda é que esses corpos reapareceram numa nova encarnação. E Blavatsky diz aqui, então, esses corpos de Buda, o Buda renasceu como Shankara, Shankaracharya, esse grande instrutor hindu, o maior instrutor vedantino da Índia, e cuja filosofia, baseada como a de Buda, embora sob um aspecto diferente, nos axiomas da eterna revelação, né, ou a primitiva religião sabedoria, os ensinamentos de Shankara se atêm a um justo meio termo entre a metafísica demasiado obscura dos brahmanes ortodoxos e a doutrina do budismo, que Blavatsky aqui criticou, a doutrina de Anahata, ou a da total impermanência, que leva muitas pessoas a um pensamento nihilista de que nada existe, de que nada vale a pena, e então muitos não compreenderam corretamente o que o Buda ensinou. Daí a necessidade do reaparecimento dos seus corpos aperfeiçoados, apesar da sua chispa divina já não mais pertencer à nossa esfera. Então, a doutrina de Shankara veio corrigir esse erro. E todas as aspirações transcendentes e seus símbolos também foram preservados, e se assemelha a cristalinos pingentes de gelo e representa, em sua fria sabedoria, como que os esqueletos das verdades primordiais da filosofia esotérica. Então, Blavatsky vai esclarecer mais ainda esse reaparecimento do Buda entre nós. Então indaga Blavatsky. Então foi Shankaracharya o mesmo Gautama Buda sob nova forma pessoal? E o leitor ficará talvez ainda mais perplexo se lhe disserem que o corpo astral de Gautama encarnou no corpo físico de Shankara, cujo princípio superior, ou Atman, era, não obstante, o seu próprio divino protótipo, o Filho da Luz, o Filho Celeste, nascido da mente de Aditi. Esse fato também se explica pela misteriosa transferência da divina ex-personalidade que se fundiu na individualidade impessoal, agora em sua forma plena, trinitária de mônada, como Atma Buddhimanas, para um novo corpo, seja objetivo e visível, seja subjetivo e invisível. No primeiro caso, teremos então um Manushya Buddhi, no segundo, um Nirmanakaya. Disse que Buda está no Nirvana, embora o antigo corpo mortal ou corpo sutil de Gautama esteja ainda presente entre os iniciados, e que não deixará o reino do ser consciente enquanto a humanidade sofredora necessitar de sua ajuda, pelo menos até o fim da atual raça raiz, da atual civilização ariana, o que ainda vai levar muito tempo ainda, pelo menos
cerca de 1 milhão de anos ainda vai durar essa atual civilização que nós vivemos. De tempo em tempo, o Gautama astral se reúne misteriosamente e de modo incompreensível para nós com os avatares e grandes santos e atua por intermédio deles. E os nomes de alguns são conhecidos. E mais para frente eu vou comentar a respeito disso. É muito importante essa informação, ouvintes, porque, por incrível que pareça, o Senhor Buda está por trás de muitas aparições de homens santos que ocorreram na Terra. E afirma-se desse modo que Gautama Buda reencarnou em Shankaracharya e que, conforme diz Sinit em seu budismo esotérico, abre aspas, Shankaracharya foi, sob todos os aspectos, nem mais nem menos que o Buda em um novo corpo. Fecha aspas. Mas, conquanto seja verdadeira esta proposição em seu sentido místico, de modo a expressá-la, o modo, aliás, de expressá-la pode induzir em erro, se não for acompanhado de explicações. Shankaracharya, por si mesmo, era certamente um Buda. E quando dizemos Buda, queremos dizer um ser iluminado. Não foi, porém, uma reencarnação do mesmo Buda que era o Senhor Siddhartha. Embora o ego astral de Gautama, ou melhor, seu Bodhisattva, possa ter se associado misteriosamente a Shankara. Sim, talvez fosse o ego de Gautama em novo e mais apropriado veículo, o de um Brahmane da Índia meridional. Mas em ambos, Atman, o eu superior, era distinto do eu superior de Buda, que então se encontrava em sua própria esfera cósmica. Shankara foi um avatar, no completo sentido desse termo. Foi Sayanacharya, o grande comentador dos Vedas, como tal o considera, ou seja, uma encarnação direta do próprio Shiva, o Logos, ou sétimo princípio da natureza. A doutrina secreta vê em Shankaracharya a morada, durante os 32 anos de sua existência mortal, de um dos mais elevados seres espirituais manifestados nesta terra, uma chama, um dos 7 raios primordiais. E o que se entende então por Bodhisattva, que é o termo que se aplica comumente a Gautama Buda? E Blavatsky explica. Os budistas da escola mística Mahayana ensinam que todo Buda se manifesta ao mesmo tempo, ou hipostaticamente, ou de outro modo, em 3 mundos do ser. No mundo de Kama, ou seja, no mundo astral, o mundo da concupiscência ou desejo, o mundo sensorial, que inclui também a nossa terra. E em forma humana ele se manifesta aqui. Se manifesta no mundo Rupa, suprassensível, ou seja, no plano mental, o mental concreto, como um Bodhisattva ou como um instrutor do mundo. E no mundo espiritual superior, o das existências incorpóreas, como um Dhyani Buda ou um grande arcanjo celestial. Esse último prevalece eternamente no espaço e no tempo. Vale dizer, de um a outro Mahakalpa, ou grande ciclo. E a culminação sintética dos 3 é Adi Buda, o princípio sabedoria que é absoluto e, portanto, fora do espaço e do tempo. E a relação entre esses 3 é a seguinte:
Quando o mundo necessita de um Buda humano, o Dhyani Buda, ou seja, o Buda puramente espiritual, cria pelo poder de dhyana, ou de meditação, ou de devoção onipotente, um filho nascido da mente, um Bodhisattva cuja missão é continuar após a morte física do Manushya Buda, o Buda humano, a obra desse na Terra até a vinda do Buda seguinte. E o significado esotérico é claro. No caso de um simples mortal, seus princípios são apenas os reflexos mais ou menos brilhantes dos 7 princípios celestiais, a hierarquia dos seres suprassensíveis. Mas no caso de um Buda, os princípios são eles mesmos em esse um Buda. O Bodhisattva toma o lugar de seu Karana Sharira e do resto correspondente, ou seja, a luz se encarna naquele corpo material. E é neste sentido que a filosofia esotérica explica a frase, abre aspas, pelo poder de dhyana ou meditação abstrata, o Dhyani Buda, o espírito ou a mônade Buda, cria um Bodhisattva, fecha aspas. Ou seja, o ego astralmente revestido no Buda material, ou Manushya Buda. Por isso, enquanto o Buda retorna ao Nirvana, de onde saiu, o Bodhisattva fica para prosseguir na Terra a obra do Buda. Ao Bodhisattva podem assim pertencer os princípios inferiores do corpo de aparição do Avatar Shankaracharya. Ouvintes, um texto realmente muito interessante, muito esotérico este de Blavatsky aqui no 6º volume da Doutrina Secreta. E é um convite para que os nossos ouvintes e espectadores realmente mergulhem no estudo desse assunto, porque ele nos dá realmente a verdadeira dimensão da aparição desses seres santos aqui no mundo. Porque, infelizmente, quando aparece um ser desse na Terra, ao invés de nós recebermos e acolhermos esses seres, a humanidade mal os recebe e realmente quase sempre os destrói. Foi assim com Jesus Cristo, que não foi bem recebido no seio do povo hebreu, e, identicamente, 600 anos antes, os hindus, a quem tanta sabedoria é imputada, não receberam também essa figura magnífica do Senhor Buda, e nós vemos refletido isso até hoje. Na Índia só existe 2% da população de mais de 1 bilhão de habitantes, apenas 2% são budistas. O budismo só foi fazer sucesso no Tibete, no Nepal, na China e depois prosseguindo pela Oceania, e na sua terra natal o Buda fez pouquíssimo sucesso, ouvintes, confirmando infelizmente aquela, que é trágica, mas é realmente verdade, frase popular que diz que santo de casa não faz milagre, até com o iniciado dos iniciados, ouvintes. É realmente incrível que isso tenha acontecido, mas nós ainda vamos falar alguns detalhes mais esotéricos ainda desse mistério de Buda que nós estamos estudando hoje com vocês, ouvintes, este aperitivo de A Doutrina Secreta. Não deixem realmente de ler, ouvintes. A Doutrina Secreta é a recomendação aqui do programa Lux Esotérica para todos vocês. Vamos àquele nosso famoso intervalinho. Enquanto eu molho aqui a garganta, vocês vão ficar com o convite aqui da Lever, a loja esotérica virtual,
precisamos do apoio de vocês, ouvintes, para que esta iniciativa e outras possam permanecer no ar a serviço aí da qualidade de vida de todos vocês. Vamos ao nosso intervalo. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de Sim, amigos ouvintes, estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo
aí a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo pelo áudio da Rádio Esotérica FM e também aqui com imagens diretamente do nosso estúdio, aqui na zona sul da cidade de São Paulo para o mundo, aí diretamente para você que nos prestigia, e agradecemos profundamente, principalmente aos associados e simpatizantes da Levir, que estão aí contribuindo, estão renovando as suas semestralidades, e vamos completar 17 anos de atividades, sempre com esse apoio, ouvintes, que tem feito com que nós temos conseguido não só trazer uma programação de qualidade, mas expandindo sempre aqui os nossos trabalhos. Isso tem sido possível, ouvintes, com o seu apoio. Está aí a Rádio Esotérica FM com 5 canais de áudio 24 horas no ar, e aqui o canal principal com interatividade constante com vocês. Vocês não só podem ouvir a nossa programação, mas também podem programar a nossa rádio. Temos mais de 80 mil músicas aqui à disposição de vocês, ouvintes, e esse programa estará disponível no nosso canal do YouTube e também sempre, qualquer dia da noite, do dia, da madrugada, na Levir, na loja esotérica virtual. Mas vamos voltar, ouvintes, aqui para estudar mais aspectos interessantes deste mistério de Buda. É realmente uma temática muito profunda que está aqui em A Doutrina Secreta, onde Madame Blavatsky, essa reconhecida discípula do mestre Moria, uma Arhat, Blavatsky com certeza, ouvintes, atingiu nesta vida a 4ª grande iniciação dentro da fraternidade branca, porque realmente o esforço que ela fez, dedicando uma vida inteiramente a viajar, a encontrar com os mestres e depois para escrever essas obras realmente maravilhosas, que estão aqui colecionadas, estão editadas no papel e já estão num CD-ROM com todo esse material, e hoje em dia já está disponível a sua obra completa também na internet. Já amigos do exterior já publicaram isso, e no Brasil a editora Pensamento tem continuadamente reeditado A Doutrina Secreta, que não pode faltar aí na sua biblioteca. Ouvintes, telespectadores, não deixem de ter e principalmente estudar A Doutrina Secreta, que vocês realmente vão aproveitar muitíssimo. Mas o mistério de Buda, ouvintes, é de uma profundidade tão grande que nós temos que fazer aqui os nossos comentários, porque Blavatsky revelou aqui um mistério realmente muito profundo, porque ela disse que o Buda é simultaneamente trino, não é simplesmente um Jiva Mukta que vai evoluindo, como foi o caso do príncipe Siddhartha, que, como nós dissemos no início aqui da nossa programação de hoje, conseguiu completar a jornada humana em 550 encarnações. Porque Buda, caros ouvintes, é também um cargo dentro da grande fraternidade branca. Há um período global como é o período que nós estamos vivendo no planeta Terra, só tem a presença de alguns Budas, da presença de seres que velam ocultamente pela evolução espiritual do mundo.
E durante muitas e muitas encarnações, o Senhor Buda foi o instrutor do mundo, que é a iniciação, que é o cargo ocupado imediatamente anteriormente à grande posição de Buda. Então, os Budas anteriores a Siddhartha Gautama não pertenciam à nossa humanidade, aos 60 bilhões de espíritos que estão evoluindo atualmente conosco na nossa humanidade. Eram Budas de outras cadeias planetárias, notadamente a cadeia planetária do planeta que é tão amigo da evolução terrestre, que é o planeta Vênus. Nós já tivemos a oportunidade de abordar esse tema quando nós falamos aqui na nossa série de programas sobre o sistema solar. Nós falamos daquele momento realmente crucial na evolução do planeta Terra, quando ainda na raça da Lemúria, isso foi, ouvintes, há cerca de 18 milhões de anos atrás, houve o grande advento na Terra da chegada daqueles que são conhecidos até hoje como os Senhores da Chama. Pois irmãos da humanidade da evolução venusiana vieram para a Terra para auxiliar a fundação da grande fraternidade branca no nosso planeta. E com eles veio aquele ser que até os dias de hoje é o chefe da hierarquia oculta no nosso planeta, que é o Senhor Sanat Kumara, que com muita reverência nós pronunciamos esse nome, pois sabemos que é um nome extremamente sagrado. Sanat Kumara, que é o maior iniciado do nosso planeta, mas ele não pertence à nossa linhagem humana. Ele se desenvolveu plenamente no planeta Vênus e juntamente com ele vieram nas suas, entre aspas, carruagens de fogo, que vocês podem imaginar, né, o que sejam, pois com certeza eles aportaram ao nosso planeta com os seus veículos, que hoje em dia nós comumente os chamamos de discos voadores, mas o fato, ouvintes, que a essa época tão remota de milhões e milhões de anos atrás, eles vieram fundar realmente a civilização aqui na Terra. Pois a Lemúria daquela época, a humanidade era praticamente animalesca. E foram os Senhores da Chama que trouxeram a instrução, que trouxeram principalmente a porta da iniciação para a humanidade. Instituíram na nossa terra os mistérios, instituíram a senda probacionária, a senda do discipulado, pela qual seguiram todos os mestres de sabedoria, e entre os 100 grandes iniciados que vieram com Sanat Kumara, com ele vieram também alguns outros seres no nível de Buda, chamados Pratyeka Budas, e lamentavelmente esse termo Pratyekas tem sido mencionados como os Budas egoístas, né? Mas não se trata disso, ouvintes, pois os Budas que vieram com Sanat Kumara eram Budas do primeiro raio, ou seja, muito diferentemente do raio pelo qual seguiu o Senhor Gautama, que é o segundo raio,
o raio da instrução, o raio da evolução espiritual. E esses Budas é que supriram, desde aquela época, o cargo de Buda na nossa humanidade, até que o príncipe Siddhartha ascendeu a esse nível. Mas o fato, ouvintes, fundamental que Blavatsky tem tentado aqui nesse texto, e outros escritores também têm trazido a esse respeito, é que mesmo que a chispa divina do Sr. Gautama tenha adentrado ao Nirvana, o fato é que ficou alguma coisa para trás. E, para nossa sorte, ouvintes, isso aconteceu, porque não é algo realmente que tenha ferido as regras do ocultismo. Muito pelo contrário, isso tem sido feito, né? Foi feito para o benefício da humanidade, porque consta que o Sr. Gautama, ao ter atingido esse nível, essa sublime iniciação, ele também prometeu que ficaria com a nossa humanidade até que os espíritos mais atrasados, a humanidade mais subdesenvolvida, tivesse conseguido atingir o nível, né, de elevação espiritual. E essa promessa ele tem cumprido. Então, a verdade oculta nesse mistério de Buda, ouvintes, é que os corpos aperfeiçoados do Senhor Buda ainda permanecem com a humanidade. Apesar do seu corpo mais elevado, a sua chispa divina ter adentrado, né, ao Nirvana, aqueles corpos sutis, o seu corpo astral, o seu corpo mental, o seu corpo búdico, esses corpos, ouvintes, e ainda os seus princípios mais sublimes permanecem na humanidade e ainda são usados. E isso é que é a grande, o grande mistério que Blavatsky esclarece aqui. Então, quando ela fala a respeito de Shankaracharya, esse que é realmente foi um grande instrutor que apareceu 50 anos após o desaparecimento de Buda, e o Sr. Sinnett diz que Shankara é uma reencarnação de Buda. O fato, ouvintes, que essa encarnação de Shankara é uma mistura, né, simultânea da presença de um avatar que se investiu daqueles corpos sutis que o Buda deixou para cumprir a sua promessa. E assim, ouvintes, tem acontecido. Não foi a única vez que isso aconteceu. Então Blavatsky ainda diz aqui: quando tem de nascer um Shankaracharya, é óbvio que todos os princípios do homem mortal manifestado devem ser os mais puros e perfeitos da Terra. Em consequência, os princípios que estavam anteriormente em Gautama, o grande predecessor direto de Shankara, foram naturalmente atraídos para este, pois a economia da natureza não admite a reevolução de princípios semelhantes a partir do estado grosseiro. Ou seja, o corpo astral, o corpo mental e o corpo búdico do príncipe Siddhartha não foram destruídos pela morte, ouvintes. Eles permanecem ainda, e apesar do seu habitante original já ter se retirado deles, mas o fato é que quando grandes seres, como foi o caso de Shankara,
vieram para instruir a humanidade, eles tiveram acesso a essa joia que foi evoluída de uma maneira tão densa, de uma maneira tão elaborada e tão rápida quanto fez o príncipe Gautama. Quando a mônada, a chispa divina daquele que foi o senhor Gautama era o instrutor do mundo, ele se manifestou por muitas e muitas encarnações com o exclusivo objetivo de beneficiar espiritualmente a humanidade. Então ele esteve conosco como Orfeu na Grécia, esteve como Vyasa na Índia, esteve presente principalmente, que é relembrado até os dias de hoje, como o grande Thoth, o 3 vezes grandes, o Trismegisto, o Thoth Hermes do Antigo Egito, que, segundo relatam os anais do ocultismo, ele deixou mais de 35 mil escritos, mesmo que tenham sido apenas 35 mil folhas, mas talvez venha a ser um dos dias mais felizes da arqueologia se esses documentos vierem a ser reencontrados, porque alguns poucos dos princípios herméticos que nós conhecemos hoje e que nós já estudamos aqui no programa Lux Esotérica já são o fundamento, já são o alicerce para o ocultismo e a espiritualidade como nós a vemos hoje em dia, ouvintes. Ninguém pode se dizer um ocultista sem conhecer realmente os princípios chamados herméticos. E então, ouvintes, quando acontece aquele grande festival de espiritualidade, o festival anual do Vesak, da lua cheia do mês de maio, quem reaparece para abençoar a humanidade e trazer a vibração sublime que nós sabemos que acontece e que é reconhecido como o chefe da instrução da grande fraternidade branca, o Senhor Buda. Ele reaparece nos mundos internos e são exatamente esses veículos que reaparecem no mundo. Então eles foram utilizados por Shankaracharya, e um outro grande escritor teosófico, que foi Charles Webster Leadbeater, deu ainda uma informação mais importante e talvez mais significativa para nós que somos criados na tradição judaico-cristã. Porque quando ocorre o advento, ouvintes, do Mestre Jesus, aconteceu algo praticamente semelhante ao que ocorreu com a presença do Senhor Buda. Porque com Jesus também havia um homem que durante muitas encarnações se aperfeiçoou, pois antes, por exemplo, que Jesus tivesse essa encarnação, a própria Bíblia o relata na figura de Josué, um outro personagem bíblico que foi a sua encarnação anterior. Mas nós sabemos que quando Jesus atingiu um determinado ponto na sua evolução, em que ele foi ao Egito e ali foi iniciado, e retornando pediu a João Batista que o abençoasse, ali, ouvintes, aconteceu realmente algo sublime, porque ao corpo sutil de Jesus se uniu também o corpo sutil do instrutor do mundo, o atual instrutor do mundo, que é
o senhor Maitreya. E a partir daquele instante, ouvintes, é nesse momento que Jesus passa a ser chamado de Cristo, de ungido. E simbolicamente se diz que sobre ele baixou a pomba do Espírito Santo. Mas o fato, ouvintes, é que o instrutor do mundo, o senhor Maitreya, também naquele momento estava investido dos veículos sublimes que o senhor Gautama desenvolveu e que deixou como este grande legado iniciático para a humanidade. E naquele momento, ouvintes, então se uniu a causa do poder da mensagem tão profunda de Jesus, que até hoje, passados mais de 2.100 e tantos anos atrás, porque Jesus nasceu 115 anos antes do ano primeiro da era cristã. Na verdade, o nosso calendário está errado em 115 anos. No ano zero, na verdade, Jesus já era uma lenda. Mas, ouvintes, naquele momento sublime de iniciação com João Batista, que é comemorado justamente no equinócio, aliás, no solstício que acabou de ocorrer, quando nós entramos no inverno, oficialmente no último dia 20 ou 21 da semana passada, exatamente, ouvintes, numa época idêntica em que o Sol estava na posição de maior afastamento da Terra, o instrutor do mundo se juntou ao corpo de Jesus, levando consigo os veículos sublimes daquele que foi o maior de todos os iniciados do mundo, do senhor Gautama. Então, em Jesus, ouvintes, se uniram a sua própria evolução como indivíduo, o mestre que todos nós conhecemos, que foi humano, que viveu na carne durante muitas e muitas encarnações, mas com ele também se juntou, se uniu o senhor Maitreya e os veículos do senhor Buda, e durante aqueles 3 anos que durou o seu ministério, foi pregado uma doutrina que se espalha ainda por todo o mundo. E é por isso, ouvintes, que nós temos que reverenciar conjuntamente essas duas doutrinas tão profundas, tão iluminadoras, que são a doutrina budista e a doutrina cristã. Porque as duas, ouvintes, são a demonstração da unidade que existe da sabedoria na nossa evolução espiritual. O budismo, o cristianismo, o Buda, o Cristo e Jesus, todos esses seres, ouvintes, se utilizaram da mesma substância que foi aperfeiçoada durante as 550 encarnações daquela grande alma que foi o Siddhartha Gautama. E o Mestre Jesus encarnou pouco tempo depois, se manifestando no mundo como Apolônio de Tiana, quando o Mestre Jesus também se transformou num Mestre pleno. E é por isso, ouvintes, que essas duas doutrinas, a doutrina budista e a doutrina cristã, são juntas as duas grandes filosofias espirituais do mundo, e nós temos que tentar praticar, ouvintes, os seus princípios, ao invés apenas de crer nelas, porque o que está realmente implícito tanto na doutrina cristã quanto na verdadeira doutrina budista é que dentro de cada ser humano está essa possibilidade de atingir, como menciona o cristianismo, a plena estatura do Cristo. E como diz o budismo, de atingir a libertação do nirvana e sair da roda
de Sansara, do ciclo de nascimentos e mortes. Essas duas, ouvintes, doutrinas são complementares e nós temos que praticar aquilo que disse o apóstolo Paulo: conhecer a tudo e recolher para nós o que seja bom e verdadeiramente praticar, ouvintes, tudo isso. E a doutrina secreta nos esclarece muitíssimo que também na figura de Shankaracharya, esse grande filósofo, né, o mais sublime dos filósofos vedantinos, que traz a filosofia Advaita, vale muito a pena ler também os escritos que são atribuídos a Shankaracharya. Se você não conhece, ouvinte e telespectador, procurem também a sublime joia da sabedoria de Shankaracharya, que está aí editada no mercado literário, que é realmente algo de extrema profundidade. Mas, ouvintes, estamos aí um adiantado da hora, estourando aí o horário do nosso programa. Temos que terminar aqui, mas sabemos que vocês estarão conosco nas próximas programações, mas vou convidá-los para a nossa última vibração, ouvintes. É com muita satisfação que nós vamos fazer a nossa vibração final, a qual nós convidamos todos vocês. Vamos, ouvintes, nos unir espiritualmente, fechando os nossos olhos, buscando o contato uma vez mais com a nossa chispa divina. Vamos procurar visualizar o brilho da nossa centelha espiritual dentro dos nossos corações, visualizando que ela brilha, que ela irradia, que ela ilumina e cura todo o nosso ser, nos conectando com o coração de Deus. Vamos, com muita gratidão, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que essa chispa divina brilhe cada vez mais no coração de vocês, cada vez que vocês a invocarem. E esta chispa divina é a verdadeira luz esotérica que dá nome a esse programa, para cuja audiência eu agradeço muitíssimo a presença, o prestígio de todos vocês, ouvintes. Nos despedimos aqui com o virtual, mas é um forte, é um fraternal, um caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho para todos vocês que estão me assistindo. Aguardo todos vocês interessados nos nossos temas na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, ouvintes!
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.